Oi, hoje a gente vai falar sobre os desafios do PLN, né? Quais os desafios do processamento de linguagem natural? Então, ó, o primeiro desafio que a gente tem seria a ambiguidade linguística, né? E aí, um dos maiores desafios do PLN é essa ambiguidade, porque a língua humana é cheia de ambiguidades, né? A gente tem diversas. E aí, o que significa que uma palavra ou frase pode ter múltiplo significado dependendo do contexto. E aí, isso é particularmente difícil para os sistemas de processamento de linguagem natural, né? Que eles precisam entender o significado correto de uma palavra ou frase em diferentes situações. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra banco. Ela pode se referir a um banco financeiro, ou a um banco de um parque, ou a um banco de dados. Então, a gente tem três significados para uma palavra só. E aí o sistema vai precisar ser capaz de distinguir de qual que a gente está falando, baseado apenas no contexto. Então, por exemplo, se eu falar eu vou ao banco sacar o dinheiro, ele tem que entender que eu estou falando da instituição financeira. Eu vou ao parque e me sento ao banco, ele tem que entender que eu estou falando do assento, o banco. Ou então, eu insiro os dados no banco, ele tem que entender que eu estou falando do banco de dados. Então, dentro desse contexto, ele tem que entender isso. E é um dos grandes desafios que a gente tem, porque essa ambiguidade ela é gigante. Não é só, eu dei o exemplo aqui da palavra banco, mas tem diversas outras palavras, né, com essa ambiguidade. Isso se torna, né, mais difícil para o sistema interpretar corretamente a intenção do usuário, o que vai poder levar a respostas imprecisas ou erradas. Imagine que quando eu falo, eu vou ao parque e fico no banco. Imagina que ele não entende o contexto que o banco do parque é o assento. E ele fala, e aí você entra na sua conta, né, e vê quanto o seu saldo. E é uma resposta totalmente incoerente, mas vendo do nosso ponto de vista, né? É totalmente incoerente porque a gente tá falando a gente deu o contexto que a gente tá num parque, então o banco na nossa cabeça já é o assento. Mas para ele fica difícil entender essa ambiguidade. E aí é um dos desafios que a gente tem. O segundo desafio que a gente tem seria o contexto longo e relacionamentos muito complexos, né? A relação entre as palavras, né? As relações complexas que as palavras têm. Quando a gente lê um texto, a gente necessita saber o que foi dito antes para entender corretamente o que está sendo, o que a gente está lendo agora, né? Então, quando a gente lê um livro, a gente precisa saber o decorrer da história do livro. A gente precisa saber o que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto capítulo para entender o quinto. A gente não pode ler diretamente o quinto capítulo, porque senão a gente não vai saber quem são os personagens, onde se passa a história, se é um cenário futurista. A gente pega esse contexto, a gente até pode entender, né? Mas não completamente. E aí, considere a frase: João foi ao mercado, ele comprou maçãs e bananas. A gente sabe que o ele, nessa frase, né? Ele comprou maçãs e bananas, é o João que foi ao mercado. Mas, para a inteligência artificial entender isso, já fica mais difícil, né? Assim, nesse contexto ele vai entender porque é uma frase pequena, mas imagina num livro, um texto grande, né? Para entender que o ele é o João. Ou então, imagina que eu fale assim, o João foi ao mercado e aí ele comprou maçãs e bananas. Lá, ele encontrou o Gustavo. Ele também comprou maçãs e bananas. Então, esse segundo ele, eu tô me referindo já ao Gustavo. Não tô me referindo mais ao João. Mas, para inteligência artificial, fica difícil entender esse relacionamento, porque é muito complexo. Eu tô usando a mesma palavra para me referir a duas pessoas diferentes na mesma frase. Entendeu? Então fica cada vez mais difícil conforme a complexidade do texto vai aumentando. E aí eles precisam ser treinados para lembrar ou acessar o contexto de maneira eficaz. E aí, especialmente quando as interações envolvem várias sentenças ou até parágrafos, né? Quanto maior o texto, maior a dificuldade. Então, a gente tem que treinar para ela entender esse contexto inteiro. E esse é mais um desafio. Outro desafio que a gente tem é quando a linguagem fica informal ou então as variedades linguísticas. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente tem diversos locais. Então, se eu, que sou aqui, por exemplo, de São Paulo, for para outro estado, algumas gírias eu não vou entender, né? Porque é uma variedade linguística que a gente tem. Agora, imagina para o ChatGPT entender isso. Gírias de diversas regiões, ele vai estar conversando com o Brasil inteiro, né? Com o mundo inteiro, na verdade.
Então, ele tem que entender as gírias das localidades, ele tem que entender quando a pessoa falar de uma forma informal, que vai trazer essas gírias, e aí também tem fatores que, dependendo da idade, a pessoa vai falar de uma forma diferente. Então, a gente tem, ó, o fator localidade, né? Que seria a variedade linguística. A gente teria gírias diferentes, abreviações, tem os erros de digitação e também tem a variação de idade, né? Que muda o jeito que a pessoa digita. Então a gente tem todos esses fatores que vão alterar a forma que uma pessoa pode fazer uma mesma pergunta, né? Então, imagina para ele ter que entender tudo isso. Por exemplo, em redes sociais, as pessoas podem usar gírias como beleza, né? BLZ, pode usar gírias como PDP, que é pode pá, que já é uma gíria. Então, para o chat entender essas palavras, é porque a gente pode até criar novas palavras. Normalmente a gente pega palavras do inglês e deixa elas abrasileiradas, né? Por exemplo, login. Quando a gente faz o login, a gente fala logar. É uma palavra que veio do inglês e a gente abrasileirou. E aí imagina para o ChatGPT entender esse contexto, né? Ele tem que entender todas essas variações e não ter esse problema. Então é um grande desafio para ele. Se já é um desafio para a gente que vive no dia a dia, fala português, né, fluente, entrar em contato com a variedade, imagina para ele, né, que foi treinado para falar um português e aí tem que entender várias variações, várias perguntas e responder todo mundo. A gente tem também a falta de dados de qualidade e diversidade. Então, a gente tem um grande volume de dados para treinar, mas, no entanto, nem todos os dados disponíveis são de alta qualidade e representam todas as nuances, né? Todas as variações da língua de uma sociedade. Então, antigamente, o português era totalmente diferente do português atual, né? E aí, se um modelo treinado com dados predominantemente, né, de uma fonte específica, como notícias ou textos acadêmicos, se a gente falar com essa IA que foi treinada com esses dados de uma forma informal, fica bem mais difícil dela entender do que uma que foi treinada apenas com dados informais. Aí, se a gente falar de uma forma formal, fica difícil para entender. Tem esse jogo aí, então ela tem que ser treinada com dados de qualidade e essa grande diversidade. Por exemplo, vai ter que ter dados falando de sotaque nordestino, sotaque carioca, sotaque do sul, sotaque do norte, e por aí vai, né? Esses diversos sotaques aqui do Sudeste. Ele tem que ter na base dele esses dados para conseguir entender, o que é difícil de se ter, né? Tem o sentimento também e a subjetividade. É difícil para IA entender o sentimento que a gente passa num texto, né? Quando a gente lê, a gente consegue entender. Se a pessoa fala, eu adoro essa pizza, ela é maravilhosa, é fácil de entender o sentimento, é um bom sentimento. Agora se fala, eu gosto dessa pizza, ela é maravilhosa, mas ela poderia ser melhor. Você entende que a pessoa gostou da pizza, mas é como se faltasse alguma coisa? A gente entende que tem um sentimento a mais ali, não é só ela ter gostado. Então essa subjetividade, né, desse sentimento, esse significado oculto, esse sentimento que tem por trás das palavras, é difícil pra IA, né, entender com esse processamento de linguagem natural. Então é mais um desafio que a gente tem aí. Então, hoje a gente viu todos os desafios, né, que o processamento de linguagem natural enfrenta por causa das variações, né, as nuances do ser humano, e a gente pensa em formas de resolver isso, né? E aí, você, de que forma você resolveria esses problemas? Você tem em mente? E por hoje é isso, né? Tchau.